Ciao! Eu sou a Ana Bruna e você está na minha aula de artigos aqui no Parla Italiano. Vamos lá? Con le zanzariere, quindi apri un po' di più la finestra. Ciao a tutti! Come state? Eu estou benissima! A nossa aula de hoje aqui no Parla Italiano é para falar sobre gli articoli. Gli articoli são os artigos em italiano, definidos e indefinidos. Para quem não sabe o que é um artigo, é uma palavra que antecede o meu substantivo, definindo ou não o substantivo. Quando eu digo o livro, o é o artigo da palavra livro. Então, primeiro vem os artigos femininos em italiano. Quando a minha palavra ela é feminina, antes dela eu uso o la, como por exemplo, la torta. Torta em italiano significa bolo. Lembrando que lá na aula anterior, que foi o mio compleanno, eu falei para vocês um pouco sobre alguns vocabulários. E para quem ainda não viu, clica no card e dá uma olhadinha lá. E não se esquece de já curtir esse vídeo agora, dá o seu like aí. Não se esquece de se inscrever no canal e veja esse vídeo até o final. Voltando para nossa aula, quando eu quero falar o bolo, eu digo la torta. La torta. Nem sempre a minha palavra na língua portuguesa vai ter o mesmo gênero que em italiano, como por exemplo a palavra bolo é uma palavra masculina e a sua tradução em italiano é feminina, torta, mas ambas palavras têm o mesmo significado, bolo. Para se fazer o plural em italiano em palavras femininas, como por exemplo la torta, eu digo le torte, le torte. Outra palavrinha que eu ensinei lá na aula anterior foi a palavra candeline, candeline, que significa velhinhas, velhinhas de aniversário. Então, se eu vou falar as velhinhas, eu digo le candeline, le candeline. Gente, fica bem tranquilo, artigo é fácil, com um pouquinho de prática a gente vai pegando o jeito. Depois dos artigos femininos, vem os masculinos. Quando a minha palavra está no singular, eu uso il, como por exemplo, il regalo, il regalo. Regalo é presente, então se eu quero dizer o presente, eu digo il regalo. Lembrando que em italiano não se pode falar de forma seca como na língua portuguesa, il. Você tem que fazer il. É só fazer com a língua assim, ó, il. Depois vocês dão uma olhadinha lá na minha aula sobre fonemas, pronúncia em italiano, e lá eu vou estar dando uma explicadinha melhor sobre como pronunciar em italiano, como no caso do il, entre outros sons do alfabeto italiano. Além da palavra regalo, eu tenho outras, como por exemplo, pallone, il pallone. E aí vocês lembram da regrinha que eu falei, que nem sempre a palavra vai ter o mesmo gênero que na língua portuguesa. Por exemplo, pallone é uma palavra masculina, mas na língua portuguesa é a tradução para bexiga, que é uma palavra em feminino. E para fazer o plural do masculino, eu digo i regali. I regali. Bom, gente, agora eu vou falar uma coisinha que vocês não podem esquecer. Na língua italiana não se faz o plural com a letra S no final das palavras. Na língua italiana, todos os finais são terminados em vogal. A gente não vai ver palavras terminadas em consoantes, a não ser que numa conversação você possa pronunciar alguma palavra estrangeira terminada em consoante. Mas palavras de origem italiana são sempre terminadas em vogais. Como eu já dei o exemplo das palavras aí, la torta é terminada em A. Quando eu quero fazer o plural, eu termino em E, le torte. Também no masculino, palavras terminadas em O, quando ela vai para o plural, são terminadas em I, como no caso de il regalo, i regali. Va bene? Outro artigo muito usado na língua italiana é o L com apóstrofo. Aquele negocinho, aquela virgulinha ali em cima do L.
Esse artigo, ele é utilizado para palavras iniciadas em vogais, como, por exemplo, l'invitato, l'invitato, o convidado. Quando eu quero dizer o convidado, eu digo l'invitato. Eu utilizo o L com apóstrofo e depois o meu substantivo. Esse L, ele é usado por questões de pronúncia mesmo, de som. Não teria como pronunciar, por exemplo, il invitato. Fica muito ruim essa pronúncia. Por isso que utiliza-se o L com o apóstrofo. E não só para l'invitato, mas tantas outras palavras, como, por exemplo, l'amore, l'aereo, entre outras. Então, substantivos iniciados por vogal, no singular, eu utilizo o L com apóstrofo. Mas e para mim fazer o plural? Para fazer o plural, eu uso li, gli invitati, os convidados, gli invitati. Não se pronuncia gli, é li. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no outro vídeo. Então, só para dar uma retomada aí, singular feminino, la torta, plural, le torte, le candeline, le musiche. Singular masculino, il regalo, plural, i regali. Il pallone, i palloni. Palavras iniciadas por vogal, L com apóstrofo, l'invitato. Quando for para o plural, gli invitati. Outro artigo em italiano e o último artigo definido de que eu vou falar é o lo. O lo, ele é usado em várias situações. Uma dessas situações são palavras iniciadas por S mais consoante. Uma palavra muito conhecida pelos brasileiros, espaguete. Quando eu vou falar o espaguete, eu digo lo spaghetti. Lo spaghetti. Outro caso que eu também vou usar o artigo lo é em palavras iniciadas pela letra Z, como, por exemplo, lo zenzero. Lo zenzero, que em italiano é o gengibre. Então, se eu vou falar o gengibre, eu digo lo zenzero. Outro caso são para palavras iniciadas pela letra G e N, como, por exemplo, gnocchi. Em italiano não se pronuncia gnocchi, é gnocchi. Lo gnocchi. Portanto, a partícula lo normalmente vai ser usada em palavras iniciadas aí por duas consoantes juntas, como nos exemplos que eu dei, lo spaghetti, lo gnocchi, lo zenzero, lo specchio, que em italiano significa o espelho, lo specchio, e também em outras como lo psicólogo, que é iniciada por P e S. Bom, então aqui eu vou colocar uma tabelinha para vocês com todos os artigos definidos que eu falei até agora. Os artigos femininos, singular e plural, la e le. Artigos masculinos, singular e plural, il, i. Também temos o artigo lo e li. Depois temos os artigos indeterminados, que nós veremos depois. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os artigos indefinidos, ou seja, ele se refere ao meu substantivo, mas ele não define exatamente quem é o meu substantivo. La mia festa di compleanno è stata meravigliosa. Io ho guadagnato un regalo molto speciale. Un libro! Mi piace i libri. Ho pensato, guadagnerò un libro. Sì, io ho guadagnato il libro. E como vocês puderam perceber, na fala que eu tive em italiano, que eu coloquei a tradução aqui embaixo para vocês, eu utilizei alguns artigos definidos e alguns artigos indefinidos também. Como quando eu disse il libro, ou seja, o livro. Quando eu disse i libri, ou seja, os livros. E também eu disse em alguns momentos da minha fala um libro, ou seja, um livro. Quando eu utilizo um ou una no feminino, em italiano é o mesmo como se eu estivesse me referindo a alguma coisa qualquer
qualquer, como por exemplo, una bambina, una ragazza, un libro. Eu posso dizer una torta, mas eu não estou especificando qual bolo. É um bolo, pode ser qualquer bolo. Anota aí no seu caderninho os artigos indefinidos em italiano. No masculino, eu utilizo um ou uno. O com o apóstrofo, assim como nós aprendemos lá no artigo do L com apóstrofo, ele vai ser utilizado para palavras iniciadas também em vogal, como quando eu posso dizer um amor. Eu digo un amore, por questões de fonética também, porque ficaria muito esquisito dizer uno amore. Portanto, eu digo un amore, un'amica, un invitato. Em palavras iniciadas por consoante ou por Z, por S com outra consoante, como, por exemplo, se eu vou falar de um determinado macarrão que eu comi, eu digo uno spaghetti, uno spaghetti. No gênero feminino, a mesma coisa. Eu posso usar um com apóstrofo para palavras femininas, como eu também posso utilizar una. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre gli articoli. Não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho aí, fica de olho nas notificações, que logo vai ter muitas aulas aqui no Parlo Italiano. Um bacio!